Amém, queridos irmãos, queridos ouvintes do nosso canal da Igreja no Gama. Deus abençoe vocês. Estamos aqui para dar continuidade à nossa série O Livro na Minha Mão e vamos continuar com as mensagens desse livro, né? Estamos iniciando uma nova série do livro. Quem tem ouvidos, ouça. Esse livro está dentro do livro de Apocalipse, que nos tem trago grandes mensagens de revelação, mensagens maravilhosas da parte de Deus para nós. Nesse livro nós vamos abordar mais diretamente as lições de Éfeso e de Esmirna, que é a igreja em Éfeso e a igreja em Esmirna, de Apocalipse. No livro de hoje, na mensagem de hoje, é o segundo capítulo desse livro. Nós temos visto que Deus nos tem falado por meio da sua palavra profética. E Deus tem usado os livros da série Livro na Minha Mão para trazer essas revelações, trazer para nós palavras reveladas, palavras que nos edificam, que nos ajudam no nosso crescimento, na nossa busca, na nossa vida espiritual. E esses livros têm sido de grande ajuda para nós. No capítulo 1, nós vimos aqui, começando também por meio da igreja em Éfeso, nós vimos que o capítulo 1 nos falou da degradação, que começou também através da igreja de Éfeso. Começou-se ali uma degradação, né? Na primeira igreja já havia ali uma história de degradação que nós vimos. Mas como também na igreja em Éfeso, também depois o Senhor traz uma edificação. O Senhor nos mostra que a igreja também é uma igreja desejada. Ela caiu numa fase de degradação, mas o Senhor trouxe também a sua restauração. A igreja hoje nós vivemos a restauração. Como toda a história da igreja, sempre houve-se um período de degradação, mas o Senhor sempre restaura a sua igreja. Deus é maravilhoso. O Senhor sempre traz a nós a sua restauração. E aqui em Éfeso também nos mostra uma igreja desejada. Não apenas aquela, nos conta uma história que houve degradação, mas o Senhor também deseja assim restaurar e trazer à igreja, aquela igreja desejada por Ele, aquela igreja que estava em seu coração. Vou ler aqui em Efésios para vocês. Efésios 2 fala: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Aqui fala, ele está lembrando, na primeira igreja de Éfeso, ele lembra que João lembra que ele teve a visão ali de Cristo glorificado. E no capítulo 1, 16, ele fala assim, tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então aqui João está nos mostrando que assim como ele teve a visão de Cristo, de Jesus glorificado, e ele viu na sua mão essas 7 estrelas, representando as 7 igrejas da Ásia, né? Começando por Efésios. Então ele viu Jesus com essas 7 estrelas, mostrando a igreja que estava na mão dele, né? E aqui ele fala, quando ele manda a carta para a igreja em Éfeso, ele disse que ele conserva na sua mão. Então, o nosso Senhor Jesus é aquele que tem em sua poderosa mão as igrejas, e ele conserva essa igreja em sua mão. A igreja para o Senhor é tudo que Deus tinha, todo plano e propósito era de formar a igreja, e o Senhor ama a sua igreja. E nós vamos ver, ao decorrer da mensagem, como o Senhor está trabalhando essa igreja em nós. Aqui ele fala que também ele tinha na mão direita as 7 igrejas, né, como eu disse, representando as 7 igrejas da Ásia, e ele também viu no meio dela os 7 candeeiros de ouro, ou seja, ele viu o Espírito de Deus iluminando, trazendo luz, né, acendendo, né, a luz que há na igreja, né, derramando azeite. Ele viu que na igreja também há luz, a luz da palavra, a luz do Espírito, o Espírito que nos guia, e a luz está na palavra. Por isso hoje nós devemos dar total razão, total importância à palavra profética. É essa palavra que nos alinha, essa palavra que nos edifica, que nos aponta o caminho. Tudo começou por meio da palavra e tudo vai concluir por meio da sua palavra. Aqui ele fala assim, ainda na fase de degradação: conheço as tuas obras,
tanto o teu labor quanto a tua perseverança, o que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por amor do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então ele viu que a igreja, ainda que tinha caído nessa fase de degradação, né, de homens maus, né, homens falsos, homens que traziam mentira, né, que não era fiel à verdade. Então ele viu que isso é uma fase de degradação. Mas também havia aqueles que perseveravam, aqueles que eram fiel à palavra, aqueles que obedeciam à palavra profética, que suportava prova, né? A igreja desejada por Deus é uma igreja que também suporta provas por amor do seu nome, né? Isso é maravilhoso, irmãos. Louvado seja Deus. Obrigada, amada. Deus é muito bom. Oh, como o Senhor é maravilhoso. Aqui fala assim, ó: tenho também contra ti que abandonaste o primeiro amor. Isso é uma degradação. Quando nós abandonamos o primeiro amor, nós caímos em degradação. Mas quando nós nos voltamos ao primeiro amor, né, voltamos às primeiras obras, isso o Senhor se agrada. Isso é uma igreja desejada. Dando continuidade aqui, irmãos, quando fala em Éfeso, no primeiro, que é a primeira igreja, no livro, quero ler para mim não errar nas datas, aqui fala que a igreja em Éfeso, ela foi levantada por Paulo aproximadamente 55 anos depois de Cristo. O apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse, no qual vemos as igrejas da Ásia, por volta de 90 anos depois de Cristo. Ou seja, isso mostra que a igreja em Éfeso tinha mais de 30 anos na época em que Apocalipse foi escrito. Ocorre conosco hoje algo semelhante. O irmão aqui faz uma comparação interessante, maravilhosa. Ele mostra que, por meio do ministério do nosso irmão Dong Yulan, o Espírito estabeleceu o fundamento e as ferramentas que hoje temos na igreja, que é a pregação do Evangelho, né? Eu posso orar por você. Todas as ferramentas que o Senhor usa hoje, por meio da pregação do Evangelho, o Senhor começou a usar 30 anos após, ou seja, na mesma época, né? É o mesmo tempo também que se passou quando Paulo mandou as cartas, depois que a igreja foi levantada, Paulo mandou as cartas para Éfeso 30 anos depois. Então o Espírito também teve esse mesmo tempo ocorrido, né? De 30 anos. É interessante isso, mas por meio dessas ferramentas, né, que hoje o Espírito tem usado de levarmos a palavra, pregando o Evangelho nas ruas. Por que vamos às ruas? Porque as pessoas estão nas ruas, né? No Posso Orar por Você, pregando o Evangelho do Reino, é aonde nós apressamos, onde nós aprendemos a ser fiéis à palavra profética, e nós assim também apressamos a volta do Senhor. Porque aqui nós vamos ver que o Senhor no final ele diz: venho sem demora, conserva o que tens. Então o que nós temos, irmãos? A palavra. Então nós devemos conservar, devemos amar, valorizar a palavra que o Senhor nos tem dado, né? Por meio do ministério que hoje o Senhor tem nos dado, por meio da palavra revelada, por meio da imersão na palavra. Todas as ferramentas que Deus tem nos dado visa a edificação da igreja. Visa o quê? Uma igreja edificada é uma igreja desejada por Deus. Então, Efésios também mostra que essa igreja era uma igreja desejada. Aqui nós vamos ver por que a igreja em Éfeso também era uma igreja desejável. Eu vou ler aqui para vocês. Aqui fala assim. Vou ler em Efésios 5. Efésios 5 fala assim, ó, 26 e o 27, fala assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, uma igreja gloriosa, uma igreja desejável por Deus, é uma igreja que Ele mesmo está trabalhando em nós. Ele mesmo, Ele está preparando essa igreja para Ele apresentar para Ele mesmo, para apresentar para si mesmo. Então é hoje o trabalhar de Deus por meio da palavra. É a palavra que faz a obra de Deus. Não é nada de nós mesmos, não é a nossa força, não é nosso conhecimento, não é a nossa capacidade, não. É a palavra que faz a obra. Tudo começou por meio da palavra e tudo irá concluir
por meio da palavra. Então aqui fala assim, ó, e ele, por meio da palavra, ele fala, para que a santificasse, tendo-a purificada, por meio da lavagem de água pela palavra. Então, o Senhor hoje está nos santificando, ou seja, nos preparando para sermos essa igreja desejável. E Ele está fazendo isso o quê? Por meio da palavra, nos lavando. Toda vez que temos contato com a palavra, nós somos lavados de água pela palavra. Somos limpos, né? Nós somos renovados, assim como um banho que você toma, né? Você é renovado, se torna limpo. A palavra tem esse poder, ela nos lava, ela nos limpa, ela nos tira do velho homem, ela nos transforma para a nova criação, para um novo homem. Então, a palavra é que trabalha isso em nós. A palavra, por meio da palavra, é que o Senhor vai trazer para Ele essa igreja desejável, que Ele falou em Efésios. Aqui fala assim, continuando aqui, eu quero ler para vocês em Gênesis 2, fala assim. Gênesis 2:18 fala assim. 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aqui todos conhecem a história, né? Quando no princípio o Senhor fez o homem, Ele sentiu nele mesmo a necessidade de ter uma auxiliadora. Ele viu que o homem, não era bom que o homem estivesse só. Quando ele viu o homem só, ele se sentia só. Então ele fez a mulher para ser a sua auxiliadora, a sua companheira. Então Deus forma assim a sua igreja, Deus está trabalhando em nós essa igreja, para que sejamos também essas auxiliadora. Aquela que anda do seu lado, que trabalha por ele, aquela que se prepara, né? Ele falou que ele está preparando a igreja para quê? Para andar junto, para batalhar junto. Nós fazemos isso por meio da pregação do Evangelho. Quando nós buscamos o Senhor, né, por meio do nosso serviço a Ele, nós estamos trabalhando junto, nós estamos auxiliando o Senhor, né? Então, ele viu que ele estava só e ele precisava dessa igreja, de uma igreja para auxiliar o Senhor, para cumprir a sua obra. Todo o plano eterno de Deus, Deus precisava da igreja. Então, ele está hoje trabalhando essa igreja em nós. Então, ele começou com um desejo no seu coração de preparar uma igreja. E ele vai concluir com essa igreja. Aqui em Apocalipse 19 fala isso, que ele vai encerrar. Toda a obra de Deus é perfeita, né? Ele começa e ele vai concluir todo esse propósito, né? Apocalipse 19 fala assim, ó, no 14 fala assim: e seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo de branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho e do furor de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aqui ele está falando também que o Senhor, ele saiu com seu exército, né? Esse exército é a igreja, né? Ele fala assim, ó, ela está vestida de linho com um manto tinto de sangue, e o seu nome chama-se o Verbo de Deus, né? Ela está vestida, né, com um manto. Essa igreja, ela foi ataviada, ela foi preparada, ela sai junto. Ela hoje, aqui, ela é um exército, ela está junto. Ela lutou com ele e ela sai junto. No final, toda peleja vai ser vencida com o nosso Deus e com a igreja, com esse exército de vencedores, né, que há nos céus, né? Oh, Senhor Jesus, é maravilhoso isso. Quando ele fala que ele começa e ele termina com a sua igreja. Por isso, ele está trabalhando essa igreja em nós. E a Bíblia fala nos dá um exemplo de um romance, né? Um romance nos ilustra bem essa figura, Deus, Cristo e a igreja, né? Vou ler aqui para vocês em Gênesis 24, é a figura de toda essa história linda de amor de Deus com a igreja, né? Isso está prefigurado no romance de Rebeca. Gênesis 24, fala assim, ó, no começo fala assim: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar
pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tornará esposa para Isaque, meu filho. Então aqui Abraão, ele mandou seu servo fiel ir à procura de uma esposa para o seu filho Isaque. Então aqui nos mostra, aqui é um romance, uma história linda, um romance lindo. Aqui, esse Abraão, ele representa Deus, o servo aqui está representando o Espírito Santo, e o seu servo, né, aqui, aliás, o seu filho Isaque é Jesus, mas ele manda o seu servo ir à procura de uma esposa para Isaque. Então hoje é o trabalhar do Espírito de Deus, o Espírito Santo hoje está trabalhando, está em busca dessa noiva, dessa esposa para Cristo, que é a sua igreja. Olha que lindo, irmãos, fazer parte desse romance universal, fazer parte desse amor, né, desse romance lindo, maravilhoso, dessa história de amor que Deus começou conosco, né? Então aqui o servo, a história conta, não vou ler tudo, diz que ele foi à procura, né, conforme a palavra de Abraão, ele obedecia a palavra de Abraão. E ele encontrou, né, que fala assim, o encontro de Rebeca. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. Essa mulher vinha com um cântaro, né? A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Essa era uma mulher linda e formosa, porque o Senhor está trabalhando isso em nós, uma igreja perfeita, como nós lemos, pura, sem ruga, sem mácula, uma igreja santa e sem defeito. Ele está trabalhando essa igreja em nós. Aos olhos do Senhor, nós somos essa igreja linda, uma virgem pura, né? O Senhor nos vê assim, e Ele está trabalhando isso em nós, o Espírito de Deus está trabalhando isso em nós. E aqui ele fala que ele encontrou, ela estava descendo a fonte para encher o seu cântaro. Então, irmãos, uma igreja preparada é aquela que vai à fonte, que busca na fonte, que se alimenta da fonte. É uma igreja que tem sede, ela tem fome e sede do Senhor, ela está sempre indo à fonte, buscar de beber. E ela não busca apenas para ela. Olha que interessante, aqui fala assim, no 18 fala... Ela respondeu, bebe, meu senhor. Ela deu de beber ao servo, né? Bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar de beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Veja, irmãos, que coisa maravilhosa. Uma igreja assim, uma igreja preparada, uma igreja desejada por Deus, é uma igreja disposta a servir. Aqui, Rebeca, ela deu de beber ao servo e ele tinha uma comitiva de homens com camelos. E ela disse, não só vou dar de beber a você, mas também aos seus camelos. Ou seja, imagine isso, uma pessoa que vai tirar água para dar de beber a camelos. Uma tarefa difícil. Então, ela era essa pessoa disposta. Então, ele viu aqui que era ela. Essa esposa era Rebeca. Então, a igreja é essa, irmãos, que ela tem disposição de buscar o Senhor, de se alimentar, de ir à fonte, de se alimentar e não somente dar de beber a um, mas a todos. Ou seja, a igreja, ela tem a comissão de pregar o evangelho. Por isso, a igreja está nas ruas, orando pelas pessoas. Ela está dando de beber, não só a um, mas a todos, né? Então, ela tem disposição. A Bíblia fala que o reino é tomado por esforço. Imagina uma pessoa tirar água para dar de beber a camelos. Então, ela tinha essa disposição de buscar e de alimentar a todos. Então, a igreja que Deus deseja é essa, que prega o evangelho, que dá de beber não só a um, mas a todos, que ela está à rua, orando, pregando o evangelho, levando a palavra e cuidando de pessoas, né? É lindo esse exemplo. Mas o interessante, mais na frente, que eu não vou ler tudo, no final, depois que ela é apresentada, que ela é convidada ao servo para vir com ele, ela aceita. Aí, só que ela diz assim, eu vou lá, eu vou falar para a minha família. Ela fala para a família, mas ela diz, eu vou me despedir da minha família. E aqui o servo diz, não temos tempo para isso. Vou ler para vocês aqui, ó.
O 56 fala assim: ele, porém, lhes disse: não me detenhas, pois o Senhor me tem levantado um bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu Senhor. Disseram: chamemos a moça e vamos-los pessoalmente. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: Queres ir como este homem? Ela respondeu: irei. Aqui, irmãos, antes fala assim, que ela quer voltar para se despedir. Ele diz: não, temos pressa, não temos tempo para isso. Então hoje, irmão, o Espírito de Deus, ele tem pressa em trabalhar essa pessoa em nós, em trabalhar a sua vida e natureza em nós, e nos apressar para esse encontro com o noivo, com a volta do Senhor. Senhor, esse Espírito está trabalhando para termos esse encontro com Cristo, a igreja e Cristo, né? E ela disse assim: irei. Então, nós mesmos temos que ter esse sentimento, né, de entrega, de Senhor, eu irei. Senhor, eu quero servir, eu quero pregar, eu quero orar pelas pessoas, eu quero esperar sem demorar, eu não quero estar envolvida com as minhas coisas, apenas com meus afazeres. Eu tenho que ter essa disposição de buscar o Senhor, de alimentar outros, para que assim eu seja essa igreja como o Efésios, né? Como o Senhor descreveu, uma igreja desejável. Amém? Louvado seja Deus, que o Senhor te abençoe, que você realmente seja essa igreja desejada, aquela igreja que está no coração de Deus, que Deus ama, que Deus busca e que o Espírito de Deus trabalha por ela. Amém? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, para você continuar recebendo mensagens como essa, que vai edificar a sua vida e muito. Amém? E Jesus é o Senhor.